Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. 18 de maio de 2017. Em menos de 24 horas, uma nova crise política abala o Brasil. Delação premiada cita gravações envolvendo o presidente Michel Temer. Ele teria consentido com o pagamento de propinas para que o ex-deputado Eduardo Cunha não falasse nada nas delações. Agora também é investigado pela Operação Lava Jato. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução, respeitantemente, a essas investigações. E na edição de hoje também vamos falar de obesidade. Como está a sua relação com a balança? Você sabia que pelo menos 100 mil pessoas devem fazer a cirurgia de estômago este ano? Mas para tudo dar certo, é preciso estar com a mente sã. O projeto mostra que leitura e artes ajudam no tratamento de quem tem mal de Alzheimer. A doença, que afeta principalmente os idosos, gera a perda da memória. Tem isso e muito mais a partir de agora. Abrimos a edição falando da delação premiada que mexeu com as estruturas do Planalto ontem e hoje. Durante todo o dia tiveram especulações de que o presidente Michel Temer renunciaria, mas no pronunciamento feito por volta das 4 da tarde, ele disse que fica. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. O pronunciamento durou cerca de 5 minutos. O presidente Michel Temer voltou a negar que tenha feito qualquer ação para manter o silêncio de alguém. Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. O presidente também comentou a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal. A investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Durante o pronunciamento, Temer disse que essa delação ajuda no retrocesso dos resultados apresentados essa semana pelo governo. Dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu aí abrir inquérito para investigar o presidente Michel Temer. A medida foi tomada a partir das delações premiadas dos empresários Joesley Batista e Wesley Batista, donos do grupo JBS, controlador do frigorífico Friboi. A vaga de presidente da República só ficará vaga se Michel Temer renunciar, sofrer impeachment, for cassado ou processado criminalmente no STF. Já o senador Aécio Neves está afastado do cargo e agora há pouco também pediu licença da presidência do PSDB. E vamos mudar de assunto. Como está a relação aí sua com a balança? Mais de 100 mil brasileiros estão brigados com ela, viu? E pretende fazer a redução de estômago ainda esse ano. Só que para que tudo dê certo, corpo e mente precisam estar em sintonia. Essa daí é inimiga de muita gente. Essa já é a cor preferida de quem quer dar uma disfarçada na gordurinha. Falar de peso, nem de brincadeira.
Segundo o Ministério da Saúde, 53,9% da população está obesa. Isso contando crianças e adultos. Está todo mundo com uns quilinhos a mais. E estima-se que só este ano, mais de 100 mil pessoas vão fazer a cirurgia de redução de estômago. Deise espera ser uma dessas 100 mil. Está na fila da bariátrica. Mas antes de melhorar o corpo, o que ela quer mesmo é deixar a cabeça e o coração em ordem. A pessoa que vai fazer a bariátrica, ela já vai fazer porque ela quer melhorar. E se você tem um acompanhamento psicológico, você consegue melhorar o antes da bariátrica. Então você consegue ter um acompanhamento psicológico que vai te mudando, te moldando, sabe? Te fazendo ser uma pessoa melhor por inteiro, com a bariátrica e com uma mente mais tranquila quanto a isso. E é justamente esse trabalho psicológico que é importante para quem pensa em fazer a redução de estômago. Isso porque a mudança com a cirurgia é radical e rápida. E para isso, a mente precisa estar adaptada. O acompanhamento psicoterapêutico é essencial, importantíssimo no quesito de psicoeducação desse paciente, né? Para a gente orientá-lo como a respeito das fases adaptativas e como ele pode lidar consigo e com o mundo. Acompanhamento que também deve continuar depois do procedimento. Isso para que todo o corpo e a mente acompanhem juntas essa mudança tão desejada. Depois de algum tempo da cirurgia bariátrica, o organismo vai estabilizar o emagrecimento, como própria forma de defesa do organismo. Não se pode emagrecer a vida toda. Então, o organismo vai adequar e estabilizar esse processo. E aí que o paciente precisa de um acompanhamento maior, não só do médico e do nutricionista, mas o psicólogo vai entrar controlando as emoções. E para quem sonha poder caminhar tranquilamente, fazer atividades mínimas como abaixar para pegar algo, todo esse processo é uma ponte que liga para um caminho cheio de oportunidades. É um tratamento que te conscientiza de como você deve agir, o que você deve comer, as horas que você deve comer, tudo certinho. A pessoa começa a ter consciência como ela tem que ser para melhorar assim, o estado de vida dela, as condições físicas, mentais. Sobre o número de obesos no Brasil, a Organização das Nações Unidas apontou que o crescimento econômico, a urbanização e a mudança nos padrões de consumo são alguns aspectos que explicam o crescente aumento do sobrepeso. O relatório aponta que muitas famílias têm deixado de consumir pratos tradicionais e aumentado a ingestão de alimentos ultraprocessados e de baixa qualidade nutricional. E a violência fez mais uma vítima aqui na região. Dessa vez, um idoso de 64 anos. Vamos conferir com Angélica Lima. Boa noite, Ender. Polícia Civil de Rio Preto investiga a morte de um idoso de 64 anos. Ele morreu na noite de ontem na Santa Casa da cidade. Na semana passada, o idoso teve a casa invadida por um ladrão. O vizinho viu a movimentação e chamou a polícia. E quando chegou, viu que o aposentado tinha sido agredido e estava bastante ferido. O caso está sendo investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Jovem de 18 anos foi assassinado a tiros em Birigui. A polícia encontrou o rapaz caído, atingido com um tiro no abdômen e ainda consciente. Ele chegou a ser socorrido por uma unidade de resgate do pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. O jovem ferido tinha passagem pela polícia e ele teria revelado aos populares que chegaram no local a identificação dos dois autores do homicídio. Os dados foram repassados à polícia. E mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro da piscina de uma área de lazer da família, na noite de ontem em Araçatuba. Seu marido disse à polícia que ela saiu pela manhã para fazer uma manutenção na área de lazer. Como a mulher não retornou para casa e nem tinha dado notícias o dia todo, ele decidiu ir atrás. E ao chegar na área de lazer, encontrou a mulher dentro da piscina e já sem vida. Essas são as notícias da nossa região. Uma boa noite e até mais. Enem 2017. Os estudantes interessados em realizar o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano têm até amanhã para fazer a inscrição. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais afirmou que o prazo não será prorrogado. Para participar do Enem, é preciso acessar o site enem.inep.gov.br/participante. A prova será aplicada nos dias 5 e 12 de novembro. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Há vagas para homens e mulheres com ou sem experiência em vendas. É preciso ter moto ou carro próprio
Interessados, enviar currículos na Rua Tocantins, 3132. Contrata-se estagiário que esteja cursando Direito e tenha uma boa digitação. O telefone para contato é 3423-1969. A empresa contrata analista de treinamento e desenvolvimento. Os candidatos devem mandar os currículos para recrutamento20cc@gmail.com. Pizzaria contrata pizzaiolo e esfirreiro. Interessados, enviar currículos no local, na Rua São Paulo, 4240. Concessionária de maquinário agrícola, selecione auxiliar administrativo. O candidato deve ter noções básicas de informática e experiência na área. Enviar currículos para o e-mail vagas3@valorizegestão.com.br. E no próximo bloco você vai ver como a leitura pode fazer bem para quem tem mal de Alzheimer. Um projeto desenvolvido com idosos mostra justamente isso. E ainda nessa edição vamos falar de esporte e da Expo de Fernandópolis. A gente já volta. O curso de gastronomia da Unifev vai oferecer aulas gratuitas para a comunidade aprender alguns pratos especiais e típicos, viu? Inaia Rodrigues. As aulas serão promovidas no próximo dia 29 em 2 horários diferentes. Na parte da manhã vai ser das 8 ao meio-dia e as receitas vão ser farofa de costela, ragu de costela bovina, hambúrguer caseiro e kafta de carne. Já na parte da tarde, que tem início às 2 horas e vai até às 6 da tarde, as receitas serão fraldinha recheada, espeto fácil de cupim, polpetone, paleta ao alho caramelizada e acém jamaicano. A oportunidade está aberta para toda a comunidade, para os alunos e egressos do curso. As inscrições podem ser feitas na Central de Relacionamento da instituição até o mesmo dia 29. Obrigado, Inaí. Até daqui a pouco. Fica aí o convite para todo mundo participar, né? E se você ainda ficou com alguma dúvida, o telefone da Unifev é o 17 3405 9999. E a perda da memória é a manifestação mais clara do Alzheimer, o transtorno degenerativo que atinge principalmente os idosos. A doença não tem cura, mas algumas atividades podem minimizar os sintomas. Em São Paulo, por exemplo, um projeto reuniu idosos para criar histórias, exercitar a memória e fazer novas amizades. Por ser um menino muito obediente, amável e alegre, cantarolou ela. Poderia fazer 3 pedidos que seriam atendidos? Terezinha tem 88 anos e, às vezes, esquece de algumas histórias. Ela tem perdido a memória por causa do Alzheimer. Ao lado de outros idosos, alguns também com doenças degenerativas, Terezinha misturou realidade com ficção. O resultado do trabalho em conjunto foi este livro com 4 contos. É muito gostoso, eu adorei. Eu gosto de contar e sou doida para ficar inventando história. Rodas como esta estimulam a criatividade dos idosos. A partir de desenhos e da contação de histórias, eles resgatam a memória de forma lúdica e saudável. Então essa princesa, como morava num castelo Michuruco, ela não tinha muito dinheiro, né? Ela era uma princesinha assim, sabe, que vivia com uma certa dificuldade. E isso auxilia para que eles tenham um encadeamento das lembranças deles e eles possam trazer à tona alguns pequenos fragmentos de memórias antigas, utilizando recursos da criatividade também, fazendo com que eles possam utilizar a atenção, a linguagem e várias outras funções que às vezes quando eles ficam em casa ou em outros lugares, eles não têm a oportunidade de estimular como numa atividade dessa. Se surpreender com boas histórias, fazer novos amigos e compartilhar momentos da própria vida. São exercícios importantes na terceira idade. Daqui eles me mandaram um folhetinho dizendo que tinha um curso de memória. Durante 6 meses, 2 aulas por semana. Aí eu entrei imediatamente. O Lar dos Velhinhos, mostrado aí na reportagem, é uma instituição privada, mas vale lembrar que qualquer brasileiro tem direito a atendimento gratuito para tratar o Alzheimer. O SUS, o Sistema Único de Saúde, oferece medicamentos que ajudam a reduzir os efeitos da doença.
E mais de 12 mil imóveis, 18 mil, incluindo também os terrenos baldios, já foram visitados por profissionais da Secretaria da Saúde de Votuporanga esse ano, por meio do mutirão Todos contra o Aedes. Essas visitas acontecem quinzenalmente aos sábados. Em Votuporanga, até o momento, já tivemos 10 casos de dengue, um de zika e outro de chikungunya. Não houve ainda notificação de febre amarela. E embora seja baixo o número de pessoas que tiveram quaisquer uma das doenças transmitidas aí pelo Aedes neste ano, a população deve estar atenta aos possíveis criadouros do mosquito e ajudar no combate, viu? É a nossa obrigação. Principalmente nos próximos dias, é a obrigação da gente ficar de olho no quintal, porque nós vamos ter muita chuva, como a gente falou aqui ontem. E é sobre a previsão do tempo que a gente vai conversar agora, e a gente vai direto para o mapa com Inaê Rodrigues para ver como fica o clima amanhã, em Votuporanga e na região. Olá, Wender! Bom, a previsão é de muita nebulosidade e ocorrências de chuvas aqui na região. Para quem está pensando em ir para São Paulo, a sexta-feira promete ser chuvosa durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 14 e a máxima pode chegar aos 18 graus. Em Rio Preto, o dia deve ter períodos de céu nublado e expectativa de chuva para qualquer momento. As temperaturas ficam entre 19 e 24 graus. Aqui em Votuporanga, a previsão é de que amanhã seja bem nublada e tem previsão de chuva para a tarde e para a noite. Termômetros vão de 18 a 28 graus. Uma ótima noite a todos, amanhã eu volto. E por conta do novo capítulo da Operação Lava Jato, que gerou uma nova crise política no Brasil, e a gente mostrou aqui, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, relator da reforma trabalhista, adiou a apresentação do relatório. Ele tinha se comprometido ontem a entregar o documento na próxima terça-feira. O tucano também anunciou a suspensão do calendário de discussões. E o Brasil voltou a criar empregos com carteira assinada em abril. Foram quase 60 mil novas vagas, segundo dados aí divulgados essa semana pelo Ministério do Trabalho. Esse foi o primeiro resultado positivo para o mês nos últimos 3 anos. Lilian é recepcionista e voltou a trabalhar depois de ficar 9 meses desempregada. Eu achei que ia demorar mais, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, estou trabalhando. Roberta conhece bem esse drama. Agora ela comemora o novo emprego da mãe, que voltou a trabalhar há 2 dias. Ela ficou quase 1 ano desempregada e hoje ela conseguiu, faz 2 dias como auxiliar de limpeza. As contratações em abril superaram as demissões no país. O saldo positivo foi de quase 60 mil vagas de emprego formal. Foi o primeiro resultado positivo para o mês nos últimos 3 anos, segundo o Cadastro Geral de Emprego do Ministério do Trabalho. Dos 8 setores analisados, 7 tiveram aumento de vagas de emprego em abril. O de serviços liderou o ranking de contratações, seguido pela agropecuária e pela indústria de transformação. O único setor que demitiu, no mês passado, foi o da construção civil. A boa safra agrícola que nós estamos tendo transfere benefícios, transfere rendas para a área urbana. Foi divulgado ontem os dados do PIB preparado pelo Banco Central, mostram também uma recuperação econômica. E temos agora um efeito que merece ser observado, que é o aumento do salário mínimo. Vindo sobre um processo de ajuste muito grande, deve permitir a continuidade de dados positivos a serem registrados pelo CAGED. Os dados do CAGED consideram as demissões e contratações feitas pelas empresas, diferente da taxa de desemprego, que também inclui as pessoas que estão em busca de trabalho no país. O maior número de contratações em abril foi no Sudeste, seguido pelas regiões Centro-Oeste e Sul. No Norte e no Nordeste, as demissões superaram as contratações. A expectativa é que nós estanquemos as demissões e inicie um processo, como já disse, mesmo timidamente, de contratação. E aí vai, no segundo semestre, nos trazer a possibilidade efetiva de estar conquistando o que é mais sagrado para o trabalhador, que é o emprego. No próximo bloco, vamos falar de uma das maiores festas do interior do estado, a Expo de Fernandópolis, e ainda tem Futeblog em instantes. Começa hoje uma das maiores festas do interior do estado, a Expo de Fernandópolis. Serão 10 dias de festa. O corre-corre é para deixar tudo pronto. Correria, mas com fé em Deus vai dar certo, né? O tempo
tá curto, mas trabalho em equipe e no final dá sempre tudo certo. Vai dar tempo? Vai sim, vai dar tempo, pode ter certeza disso. No palco, fios, caixas, correntes, equipamentos e uma equipe de 50 pessoas trabalhando para cuidar do som, iluminação e dos telões de LED. Vários cenários, vários artistas, tecnologia de última geração, principalmente em caso de programações nós estamos usando muito os 3D em estúdios que vão ser montados hoje aqui no evento. Os mesmos sistemas aí usados nos grandes festivais pelo Brasil, aí. Vila Mix, Planeta Atlântida, todos os festivais aí que o pessoal faz pelo Brasil é o mesmo sistema. A Expo de Fernandópolis sempre teve como uma das principais características o rodeio, que reúne alguns dos principais peões do país. O local já está quase pronto, o pessoal está trabalhando aí nos últimos detalhes. Mas esta arena tem um diferencial, é uma das poucas do país com 100% de área coberta. A arena aqui ela tem capacidade para quase 10 mil pessoas, né? É uma das maiores arenas cobertas do Brasil. Agora, a arena multiuso é a maior do Brasil. Então a gente consegue durante o ano, não só a Expo, mas durante o ano são várias atividades. Recentemente, a última atração que nós tivemos aqui foi um show do Roberto Carlos. Então é uma grande capacidade, uma grande infraestrutura, um palco novo, um palco rebaixado, que fica mais próximo ao artista do público. Uma estrutura gigantesca em uma área de 280 mil metros quadrados, o equivalente a cerca de 490 campos de futebol. A Expo de Fernandópolis movimenta a economia da região. Diretamente, ela movimenta R$1,5 milhão de reais em negócios, né? Empregos, a gente prioriza principalmente o emprego aqui para as pessoas de Fernandópolis. A parte também dos comerciantes que trabalham na festa são da cidade. Então, é uma festa que é esperada também em negócios. Números que impressionam e trouxeram o seu Ronaldo de Barretos. O comerciante de moda country está otimista. A expectativa é boa, dá bastante público aqui, então a gente está confiante. Hoje o show é com a dupla Fred e Gustavo. Eu não quero ir, põe qualquer lugar no GPS. Um barzinho tema que esquece. Dá um pause no mundo lá fora, que hoje a noite é de nós dois. Amanhã, Taeme e Thiago. E passe o tempo que passar, eu tô aqui pra te esperar. Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois. E no sábado, a grande atração do fim de semana, Cláudia Leite. Arrasando, causando, pulando, dançando, te olhando pra te provocar. Hoje e amanhã ninguém paga nada para entrar. No sábado, no show de Cláudia Leite, R$20. Domingo, a partir das 10 horas da manhã, a cobertura completa da Expo de Fernandópolis você acompanha no programa Band Rural. E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje é quinta-feira. Vamos começar falando da Copa do Brasil. Vamos começar falando da vitória do Palmeiras ontem sobre o Inter de Porto Alegre por 1-0. A verdade é que o Palmeiras poderia ter feito mais gols, perdeu muitas oportunidades, poderia ter saído do Allianz Parque com um placar mais elástico, mas o importante foi que a vitória veio dessa forma. O Palmeiras joga por um empate na semana que vem em Porto Alegre para seguir para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora, a gente já fala de Libertadores, e por falar em Libertadores, o Palmeiras recebeu uma punição de 3 partidas jogando fora de casa, sem torcida, isso pela confusão que aconteceu no jogo contra o Peñarol. Felipe Melo foi punido também, então o Palmeiras deve recorrer dessas punições. Continuando com a Libertadores, o grande destaque de ontem foi a classificação heróica do time do Santos. O Santos jogou na altitude da Bolívia contra a equipe do The Strongest, empatou por 1-1. O Santos conseguiu então dessa forma
sair classificado. Foi uma boa partida do Santos, jogou com um jogador a menos, mas saiu perdendo, depois empatou o jogo. O The Strongest até perdeu um pênalti, poderia ter saído da Bolívia derrotado, mas o Santos vem com um saldo muito positivo na bagagem. Agora, quem não foi muito bem ontem, quem não fez nada bem foi a equipe do Flamengo. O Flamengo foi desclassificado, perdeu na Argentina para o São Lourenço por 2-1, ficou de fora, perdeu a vaga para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que foi até o Chile enfrentar a Universidade Católica. Uma grande vitória por 3-2, garantindo aí a permanência no Campeonato Sul-Americano. E a Chapecoense também. A Chapecoense foi até a Argentina enfrentar a equipe do Lanús. Dentro de campo venceu e venceu bem por 2-1, um gol até do Wellington Paulista. O problema da Chapecoense ontem se chama Luiz Otávio. Luiz Otávio, um zagueiro que foi, segundo a Conmebol, escalado irregularmente pela Confederação Sul-Americana. A Chapecoense alega que foi notificada disso apenas 2 minutos antes do início da partida, então acredita-se que não seria punida. Eu acho difícil. Dessa forma, a Chapecoense corre o risco de perder os pontos dessa partida. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, tá certo? Amanhã, então, eu estou de volta. Amanhã, sexta-feira, para falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Um abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Fui! Amanhã eu volto na edição do 12:30. Tenha uma ótima noite, um bom descanso e até lá!